contigo para a festa da luz. De Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Nas alturas, Hosana, filho de Davi. Hosana, filho de Davi. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, durante as 5 semanas da Quaresma, preparamos os nossos corações pela oração, pela penitência e pela caridade. Hoje aqui nos reunimos e vamos iniciar com toda a Igreja a celebração da Páscoa de Nosso Senhor. Para realizar o mistério de sua morte e ressurreição, Cristo entrou em Jerusalém, sua cidade. Celebrando com fé e piedade a memória desta entrada, sigamos os passos de nosso Salvador, para que, associados pela graça à sua cruz, participemos também de sua ressurreição e de sua vida. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, abençoai estes ramos, para que, seguindo com alegria o Cristo nosso Rei, cheguemos por ele à eterna Jerusalém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. ó Cristo, Rei da eterna glória, por a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória.
esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente, logo na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar: por que desamarrais o jumentinho? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei, que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. No meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta primeira parte da celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor, recordamos a entrada triunfante de Jesus na Cidade Santa, Jerusalém, onde aconteceu a sua paixão e morte de cruz. Cumprindo a profecia de Zacarias, Jesus entra na Cidade Santa montado num jumentinho. Isso significa que Jesus é o Rei, o Messias, esperado pelo povo de Israel. Queremos agora, realizando a procissão, recordar a entrada de Cristo na Cidade Santa. E nós, através desta celebração que hoje vivemos, também entramos na Semana Santa para contemplar aquele mistério que aconteceu em Jerusalém, ou seja, o mistério da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Vivamos alegremente a Semana Santa, voltemos os nossos olhos para a cruz de Cristo, contemplando a sua paixão e experimentando a grandiosidade do amor de Deus por cada um de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, imitando o povo que aclamou Jesus, comecemos com alegria a nossa procissão. A cruz processional irá à frente, ladeada pela tocha, na sequência o padre, os ministros, leitores e depois todo o povo de Deus. Cantando alegremente, vamos recordar a entrada de Jesus em Jerusalém. Hosanna,
Deus eterno e todo-poderoso, para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e morresse na cruz. Concedei-nos aprender o ensinamento da sua paixão e ressuscitar com ele em sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor Deus deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. Ele me desperta cada manhã e me cita o ouvido para prestar atenção como um discípulo. O Senhor abriu os ouvidos, eu não lhe resisti nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não sairei humilhado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Riei de mim todos aqueles que me veem, torcem os lábios e sacodem a cabeça. Ao Senhor se confiou em o liberte, e agora o salve se é verdade que ele o ama. Meu Deus, por que me abandonaste? Cães numerosos me rodeiam furiosos, e por um bando de malvados fui cercado. Transpassaram minhas mãos e os meus pés, e eu posso contar todos os meus ossos. Meu Deus, por que me abandonaste? Eles repartem entre si as minhas vestes e sorteiam entre si a minha túnica. Vós, porém, ó meu Senhor, não fiqueis longe. Ó minha força, vinde logo em meu socorro. Meu Deus,
e no meio da assembleia de louvados. Vós que temeis ao Senhor Deus, dai louvores, glorificai os descendentes de Jacó, e respeitai toda a raça de Israel. Meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses. Jesus Cristo, existindo em condição divina, não fez o ser igual a Deus uma usurpação, mas ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens. Encontrado com um aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou acima de tudo. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Assim, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre no céu, na terra e abaixo da terra, e toda língua proclame: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer. Pois eu vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós. Pois eu vos digo que de agora em diante não mais bebereis o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu-o e deu-o aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós.
Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem me vai entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles deveria ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como o Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino, e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo à prisão e à morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante, 3 vezes tu negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: Quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: Nada. Jesus continuou: Agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la. Do mesmo modo, quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo: é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores. Pois o que foi dito a meu respeito tem de se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: Orai para não entrardes em tentação. Então afastou-se a uma certa distância e de joelhos começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua.
apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo de tanta tristeza. E perguntou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, com um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: deixai-o, basta. E tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e aos anciãos que tinham vindo prender: vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo. Encarou-o bem e disse: este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: homem, não sou. Passou mais ou menos uma hora e outro insistiu: certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que estás dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro foi para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no. Cobriam o seu rosto e lhe diziam: profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles. E diziam: se és o Cristo, dize-nos.
Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isso, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes do povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós, e não encontrei nele nenhum dos crimes de que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais.
Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: cai sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levavam também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: a outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até às 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou.
O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: de fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância olhando essas coisas. Havia um homem bom e justo chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o no lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda tinha sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa, e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus foram com José para ver o túmulo, e com o corpo de Jesus ali fora posto. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado elas descansaram, conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a celebração do Domingo de Ramos da Paixão do Senhor marca o início da Semana das Semanas, pois durante estes dias nós vamos meditar intensamente o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Trata-se do mistério fundante da nossa fé. O apóstolo São Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Na primeira parte da celebração, recordamos, pela leitura do Evangelho e pela procissão que realizamos, a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. A razão pela qual Jesus entra na Cidade Santa é a nossa salvação. Jesus já pressente que a sua hora chegou, e mesmo sabendo que entrando na Cidade Santa, em Jerusalém, será morto, Jesus não fugiu, ele seguiu com a missão. Jesus, montado num jumentinho, entra na Cidade Santa, manifestando que a profecia de Zacarias cumpriu-se. Ele é o Messias, ele é o Rei, ele é o Senhor que vem para salvar o povo. Na segunda parte da liturgia do Domingo de Ramos, da Paixão do Senhor, a marca da segunda parte é a leitura da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste ano nós escutamos a paixão na versão de São Lucas. Nós encontramos na leitura da paixão duas pessoas que em alto e bom som declaram a inocência de Jesus. Nós estamos visualizando e veremos durante essa semana, pela leitura da paixão de nosso Senhor, o inocente que é condenado. E este inocente condenado é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Portanto, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus onisciente, onipresente e onipotente. Mesmo possuindo toda a sabedoria do mundo, Jesus já sabia que a sua hora havia chegado.
Portanto, Jesus poderia, usando o conhecimento e a sabedoria que possuía, ele sendo Deus, prevendo todas as coisas, Jesus poderia ter mudado o seu rumo, Jesus poderia ter se escondido, Jesus poderia ter mudado de cidade, Jesus poderia, usando o conhecimento que possuía, encontrar uma forma para que as pessoas, ou seja, os seus perseguidores, não o encontrassem, para que ele tivesse a vida preservada. Mas Jesus não usou da sua onisciência, conhecendo todas as coisas, ele não usou da sua onisciência para se safar da paixão. Ele é Deus, portanto, ele é o Todo-Poderoso, onipotente. Jesus poderia ter usado o seu poder. Os anjos, o exército celeste, a milícia celeste, está sob o comando de Jesus. Ele poderia convocar todos os anjos, a corte celeste, os arcanjos, para que estes viessem em auxílio de Jesus, protegendo, defendendo dos ataques do mal, defendendo dos ataques daqueles que queriam a sua morte. Mas Jesus voluntariamente se apresenta e se entrega. Jesus aceitou a prisão. Jesus é Deus, portanto ele possui todas as riquezas do mundo. Todas as riquezas do mundo pertencem a Deus. Ele é Deus. Ele poderia usar das riquezas que possui para pagar os melhores advogados. Ele poderia pagar os melhores criminalistas do seu tempo para fazerem sua defesa no tribunal religioso e no tribunal civil. Mas como diz São Paulo no texto da carta aos Filipenses, ele não se apegou ociosamente à sua condição divina, mas despojou-se. Ele assumiu verdadeiramente a nossa humanidade. E Jesus não fez uso dos poderes que possuía como Deus para se safar, para escapar, para se blindar, para que ele não fosse capturado e assassinado. Ele é inocente. Pilatos confessou, proclamou e declarou em alto e bom som que Jesus era inocente, que ele não encontrou neste homem nenhum crime. Mas mesmo assim a multidão, cujo coração está tomado pelo mal, grita: crucifica, crucifica. E nosso Senhor, como um cordeiro inocente, como um manso cordeiro, se submete à injustiça. Ele aceita a condenação injusta. O bom ladrão no alto da cruz também proclamou a inocência de Jesus. O outro malfeitor que fora crucificado com Cristo insultava Jesus naquelas condições, mas o bom ladrão, aquele que se arrependeu dos seus crimes, proclama a inocência de Jesus. Nós merecemos aquilo que estamos sofrendo, mas este homem não praticou nenhum mal. Portanto, Jesus é inocente. Jesus não cometeu nenhum crime, mas se submeteu ao suplício da cruz. Irmãos e irmãs, a razão pela qual Jesus aceitou as humilhações, a razão pela qual Jesus aceitou silenciosamente as chacotas, a razão pela qual Jesus suportou os gustos, os bofetões, a razão pela qual Jesus suportou e aceitou os açoites, foi pela tua salvação. Quem deveria estar no lugar de Jesus? Você e eu. Jesus se submeteu às torturas, ele se submeteu às humilhações,
Ele aceitou todo o sofrimento para que nós, pecadores, Ele culpou o nosso lugar. Nós somos criminosos, nós somos delinquentes, nós somos pecadores. E Ele, o inocente, que não havia cometido nenhum crime, se submeteu a todas essas humilhações para que nós recebêssemos a salvação. O que nós fazemos diante da grandeza do amor de Deus? Nós somos como Pilatos, que lavou as mãos, que cedeu à pressão da multidão e condenou o inocente à morte. Nós estamos lavando as mãos, nós estamos deixando de ser verdadeiros cristãos que amam a Deus, que temem a Deus, que não cedem às pressões deste mundo pagão, cuja cultura é uma cultura de morte, que quer sufocar os valores da fé cristã, uma cultura que prega o aborto, uma cultura que prega contra a família, uma cultura que está roubando das nossas crianças a pureza. O que nós fazemos? Quando nós somos indiferentes e deixamos que a onda do momento conduza a embarcação da nossa vida, nós estamos sendo como Pilatos. Embora saibamos que aquilo que está sendo pregado e ensinado não faça bem às nossas famílias, às nossas crianças, seja contra os valores da fé cristã e mais contra os valores da nossa cultura marcada pela cultura judaico-cristã, nós lavamos as mãos e nos rendemos. Não nos posicionamos como verdadeiros cristãos. É o Cristo sendo crucificado pela nossa omissão. Omissão. Como nós somos omissos, como nós somos covardes, como Pilatos. Não temos coragem de proclamar a nossa fé, não temos coragem de defender os valores da nossa fé, Pilatos. Lavamos as mãos, ficamos indiferentes, deixamos que Cristo seja assassinado nos bebês que são abortados, deixamos que Cristo seja açoitado nas famílias que estão sendo destruídas, pelas ideologias que estão sendo pregadas neste mundo, e nós ficamos na passividade, assistindo e deixando que Cristo seja açoitado. Somos como a multidão que grita, a multidão que é influenciada, aquela multidão que aclamou Jesus é a mesma multidão que grita condenando Jesus. Assim somos nós. Gritamos Hosana, Santo Filho de Davi, mas depois gritamos crucifica-o, crucifica-o. Irmãos e irmãs, contemplar o mistério da cruz é reconhecer que apesar de todos os nossos crimes, de todos os nossos delitos, apesar de todos os pecados cometidos, dos ultrajes que nós praticamos contra o Sagrado Coração de Jesus, Ele nos ama. Ele está disposto a conceder, como concedeu ao bom ladrão, o dom do perdão. Mas nós precisamos, vivendo a Semana Santa, deixar que o amor de Jesus, esse amor manifestado no Cristo que está entregando voluntariamente a sua vida pela nossa salvação, transforme verdadeiramente o nosso coração. Certamente nós não seríamos capazes, talvez alguns, de entregar a nossa vida para que um inocente fosse salvo. Jesus não entregou a sua vida para que um inocente fosse salvo. Ele entregou a sua vida para que nós, pecadores, delinquentes e criminosos, recebêssemos de Deus o dom da salvação. Que nós possamos, contemplando o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus,
vivendo a Semana Santa, vamos entrar com Cristo na sepultura, para que o homem velho seja definitivamente sepultado. E com o mesmo Senhor, vamos sair do sepulcro, ressuscitando para uma vida nova, abandonando tudo aquilo que não está de acordo com o Evangelho, tudo aquilo que não permite que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, que nós amemos o próximo como a nós mesmos. Que essa semana, que é a semana das semanas, seja para nós um momento marcante, transformador. Que a nossa vida seja transformada pelo amor de Deus. Esse amor manifestado de forma tão contundente no sacrifício de Jesus na cruz. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Caríssimos fiéis, com os olhos voltados para aquele que por nós foi crucificado, oremos pelos nossos irmãos que sofrem, dizendo, cheios de confiança: Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Para que Jesus, em agonia no jardim, tenha piedade dos que vivem aflitos, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Para que Jesus, flagelado e torturado, tenha piedade dos que mais sofrem, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Para que Jesus, coroado de espinhos, tenha piedade dos que não são respeitados, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Para que Jesus, a caminho do Calvário, tenha piedade dos que arrastam a cruz da vida, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Para que Jesus, expirando no madeiro, tenha piedade dos que estão em agonia, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Para que Jesus, ressuscitado glorioso, tenha piedade de todos nós, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Pelos aniversariantes, Veranice Amaral de Oliveira, Heloíse Kimberly, Frederico Marques Proença, Catarina Marques, Noel Marques, Margarida Marques. Pelos doentes, Geralda Ribeiro de Melo, Janaína Messias, Maristela Medeiros e Elisa Prado, oremos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Senhor Jesus Cristo, concedei a todos os homens que sofrem a graça de se unirem à vossa paixão e de porem a sua esperança na vossa ressurreição. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Este sacrifício de
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, sejamos reconciliados convosco, de modo que, ajudados pela vossa misericórdia, alcancemos pelo sacrifício do vosso Filho o perdão que não merecemos por nossas obras. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Inocente, Jesus quis sofrer pelos pecadores. Santíssimo, quis ser condenado a morrer pelos criminosos. Sua morte apagou nossos pecados e sua ressurreição nos trouxe vida nova. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza e os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós a associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereçam em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reunir o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. No mistério da fé, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e
celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Gorgônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família, que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. vosso é o reino,
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, cálice não pode passar sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Todos tenham vida.
todos tenham vida plenamente. Quem comer o pão da vida viverá eternamente. Tenho pena desse povo que não tem o que comer. Onde estão com fome, eu estou com fome nele. Vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Entreguei a minha vida pela salvação de todos. Reconstrói, protege a vida de defesos inocentes. Onde morre o teu irmão, eu estou morrendo dele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Vim buscar e vim salvar o que estava já perdido. Busca, salva e reconduz a quem perdeu toda a esperança. Onde salvas teu irmão, tu me estás salvando nele. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Saciados pelo vosso sacramento, nós vos pedimos, ó Deus, como pela morte do vosso Filho, nos destes esperar o que cremos, dai-nos pela sua ressurreição alcançar o que buscamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se, por favor, para os nossos ouvidos. Então, recordando a programação da Semana Santa, vocês receberam a programação, mas faço questão de lembrar. Então, amanhã, segunda-feira, às 19h30, teremos a Via Sacra Pública. Então, toda a programação, a comunidade Bom Pastor, juntamente com outras comunidades da nossa paróquia, vamos viver na matriz Nossa Senhora Aparecida toda a Semana Santa. Então, segunda-feira, amanhã, às 19h30, a Via Sacra Pública. Na terça-feira, também às 19h30, a meditação das 7 palavras de Jesus e de Maria. Terça-feira, às 19h30. Quarta-feira,
Nós não teremos a missa na matriz Nossa Senhora Aparecida. Acontecerá a missa crismal. O bispo, reunido com os padres, celebra a missa, os padres renovam as promessas sacerdotais e também o bispo abençoa os óleos dos catecúmenos e dos enfermos e consagra o óleo do Santo Cristo. Então, na quarta-feira, nós vamos participar na Catedral da missa às 19h30. Quinta-feira Santa, começando o tríduo pascal, a missa da ceia do Senhor com a cerimônia do lava-pés às 19h30. Após a missa, a transladação do Santíssimo Sacramento e a vigília eucarística até meia-noite. Quinta-feira Santa. Na sexta-feira, nós teremos um dia inteiro de orações. Às 8 horas da manhã, teremos o ofício das leituras e laudes. Então, muita gente ainda não participou. Trata-se de uma oração oficial da igreja. Então, nós vamos rezar o ofício das leituras e as laudes às 8 horas da manhã na matriz. Às 15 horas, acontecerá a celebração da Paixão do Senhor e a adoração da Santa Cruz. E às 19h30, teremos a meditação sobre a Paixão do Senhor e a procissão do Senhor morto com o canto da Verônica. Sexta-feira. No sábado, às 19h30, a grande vigília pascal. E no domingo, às 5h30 da manhã, teremos a procissão do encontro. As mulheres vão se reunir na comunidade Sagrado Coração de Jesus e os homens na praça do bairro 4L. As mulheres com o andor de Nossa Senhora e os homens com o andor do Cristo ressuscitado. Fazemos um encontro de frente à igreja matriz e na sequência vamos celebrar a missa de Páscoa. Após a missa de Páscoa, nós temos o café da manhã de Páscoa, celebrando a ressurreição de Jesus. Trata-se de um café comunitário. Então, o café e o leite já estão assegurados. O que nós contamos é com a partilha de vocês com bolos, pães, tortas. Então, cada um pode levar e partilhar com todos para que possamos juntos fazer o café da manhã pascal comemorando a ressurreição de Jesus. Continuam abertas na Secretaria Paroquial as inscrições para a catequese. E também temos ainda o Círio Pascal na família. Então, quem comprou, faça um esforcinho, compre o Círio Pascal da família. Nós temos aqui, ao final da missa, no valor de R$15. Leve esse sinal para a sua casa. É um sinal da presença do Cristo ressuscitado, para que todas as trevas do seu lar sejam dissipadas pela luz de Cristo Jesus. Então, aqueles que quiserem, ao final da missa, podem procurar na mesa do plantão do dízimo. R$15 nós temos ainda para vender. O Senhor esteja convosco. O Pai de misericórdia, que vos deu um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça de sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A todos desejo bom dia, bom domingo e uma ótima semana. Muito obrigada.